Olá, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Eu vou dar uma sequência de aula para vocês sobre aterramento. E essa primeira aula é sobre o aterramento em triângulo. Como calcular a resistência de aterramento na configuração triângulo e observar que no aterramento existe uma importância muito grande em medir a resistividade elétrica. Veja na sequência. Bom, pessoal, então eu vou apresentar para vocês o aterramento em triângulo. Antes de mais nada, é importante no sistema de aterramento entender a resistividade do solo. A resistividade do solo é um fator que altera muito a resistência de aterramento. A resistividade do solo, ela é medida em ohms vezes metro. Ela depende, pessoal, do tipo do solo, de diversas misturas de tipos de solos, do teor de umidade, da temperatura, da compactação e da pressão do solo e a composição química do solo. Tem uma tabela ao lado que vocês podem observar, tem o tipo de solo, a resistividade apresentada por cada tipo de solo. Então, a lama, de 5 a 100 ohms vezes metro, terra de jardim, com 50% de umidade, 140, terra de jardim com 20%, 480, argila seca, de 1.500 a 5.000, né? Então, vocês podem observar aí todos os tipos de solo. Porém, quando a gente vai fazer um projeto de aterramento, é importante e é necessário medir a resistividade do solo. E depois de medir essa resistividade, fazer a estratificação do solo via software, por exemplo. Aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês a equação para se calcular a resistência de uma haste e calcular a resistência de hastes em triângulo, mas eu precisaria de dar esse conceito de resistividade e mostrar para vocês que é importante fazer uma medição da resistividade e estratificar o solo em camadas. Bom, a resistência de uma haste de aterramento, R1 haste, é igual à resistividade aparente, vocês estão vendo aqui, resistividade aparente, dividido por 2πL, onde L, aqui na figura, L é o comprimento da haste e D, diâmetro da haste. Então, a resistência de uma haste é igual a ρ sobre 2πL vezes logaritmo neperiano de 4 vezes o comprimento da haste dividido pelo diâmetro da haste. Quando nós temos aqui embaixo na figura uma configuração em triângulo, veja bem, uma configuração em triângulo, a resistência dessas hastes de aterramento em triângulo é igual à resistência de uma haste, calculada lá em cima, mais a resistividade do solo, dividido por π, vezes o espaçamento entre as hastes, dividido por 3. Então, conhecendo a resistividade aparente do solo, é possível calcular a resistência de uma haste e calcular a resistência de hastes em triângulo. Vocês podem ver aqui duas figuras ao lado, onde eu tenho duas hastes, uma do lado da outra. É importante a gente manter uma separação S entre elas, de no mínimo o comprimento da haste. Por quê? Se vocês passar as hastes do triângulo menor do que o comprimento da haste, vocês vão ver aqui que existem zonas de interferência, isso vai aumentar a resistência de aterramento. Vamos fazer um exemplo? Então, veja bem, hastes em triângulo. Vamos admitir, né, eu não fiz estratificação, né, só para fazer o exemplo, não medi a resistividade, eu peguei da tabela. Eu tenho lá uma terra de jardim com 20% de umidade. Aí a minha resistividade aparente é 480 ohms. Eu vou usar a haste, vocês podem olhar aqui ao lado, abaixo do triângulo, acima do triângulo, eu vou usar a haste de 2,40 m, 5/8 de polegada de diâmetro.
espaçamento delas igual ao comprimento, que é 2,4. Qual é a resistência do aterramento em triângulo? Primeiro, vamos achar a resistência de uma haste. R1 haste é igual a ρ dividido por 2π L, vezes logaritmo neperiano de 4L sobre D. Então, vai ser 480 resistividade aparente, 2π vezes o comprimento, que é 2,40, logaritmo neperiano de 4 vezes L, onde L é 2,4 vezes 4, dá 9,6. Dividido. Diâmetro da haste, 5/8 de polegada, só que uma polegada tem 2,54 centímetros, então fica 5/8 dividido por 2,54 vezes 10 a menos 2, que eu estou convertendo para metro. Resistência de uma haste, calculado 203,87. E a resistência do triângulo? Aqui embaixo está, a resistência do triângulo é a resistência de uma haste mais ρ dividido por πs, onde S é o espaçamento, dividido por 3. Então, é 203,87 mais a resistividade, 480, dividido por π vezes 2,4, que é o espaçamento, tudo dividido por 3. Portanto, a resistência do aterramento em triângulo é 89,18 ohms. Tá? Então, aqui eu mostrei a equação, né, do aterramento em triângulo. Lembrando que é importante estratificar o solo, né, medir primeiro a resistividade do solo, estratificar, para que a gente encontre exatamente a resistividade aparente do solo. Fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.